Já estamos com ele aqui no estúdio. Que prazer receber Walter Casagrande, querido. Muito bem-vindo ao Revista da Cidade, viu? Muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Que prazer. Oi, perdão, gente, fiz uma confusão aqui. Beleza. Me desculpa. Querido, era uma Aliás, vontade que eu tinha um dia poder muito. te receber no programa. Muito obrigado pelo convite. Esse ícone do esporte, não só aqui do Brasil, mas também do mundo todo, né, gente? Tantas alegrias deu a torcida corintiana. Aliás, meu pai deve estar lá, ó, feliz da vida lá de cima, corintiano roxo, falando, nossa, a Regiane hoje está com Casagrande no Não, estúdio. e foi crush de um monte de gente, inclusive eu. Sim, muito bom. E com uma carreira fantástica, muita história para contar, exemplos de vida, né? Muito ensinamento para passar para muita gente, né? Com as suas histórias. Mas vamos começar falando de carreira antes de mais nada. Você tem uma carreira longeva no esporte, obviamente, mas muito mais tempo enquanto comentarista esportivo do que como jogador de futebol, né, Casagrande? Não, na realidade, o meu tempo de jogador de futebol foi muito pequeno. Até para aquela época foi pequeno também. Hoje o jogador vai até 38, 39, até passa dos 40. Sim, é verdade. Naquela época, 30, 32, 31, 32, já era considerado um veterano. Eu parei com 31 porque eu tive um problema no joelho muito sério. Desde 88, eu tive uma contusão séria na época, que hoje é comum até no futebol, ligamento cruzado. Tá. Só que quando eu tive essa contusão, não existia cirurgia para essa contusão. Tá. Tinha uma cirurgia teste, né, que depois virou oficial, inclusive a primeira cirurgia para enxerto de ligamento cruzado foi essa, só que naquela época ela ainda não era oficial e eu tive que fazer. E eu só fiz porque o Ancelotti, que é o treinador do Real, que jogava no Milan, já tinha feito e estava jogando, o Baggio tinha feito e estava jogando, eu estava na Itália, né? E aí eu falei, pô, se os caras fizeram, eu vou fazer. Só que ela teve um prazo de validade, né? Não era ainda assim, segura. Então, quando chegou, foi deteriorando com o tempo. Quando chegou o último ano, que eu estava no Corinthians 94, já não dava mais. Tá. Ele inchava todo final de semana, eu tinha que ficar tomando anti-inflamatório a semana toda e treinava pra caramba, porque eu gostava, chegava no sábado ele estava inchado e às vezes eu não conseguia jogar. Então, eu não fez mais sentido para mim, apesar de eu amar o futebol, querer continuar jogando, principalmente com a camisa do Corinthians que eu estava. Que já era o segundo momento no Corinthians. Segundo momento, terceiro momento. Já era o terceiro porque momento. eu fui juvenil do Corinthians, né? Na realidade era o quarto momento, viu? Porque eu fui para Caldense emprestado, voltei pro Corinthians, fui pro São Paulo, voltei pro Corinthians, aí fui para Europa, era terceiro, 3 vezes. Tá. 3 vezes eu fui e voltei. O filho a casa torna, né? Agora, foi marcante, né? Quer dizer, foi um período curto, mas marcante pela sua personalidade, né? Cara, assim, o momento mais importante, sem dúvida alguma, da minha história como jogador de futebol, independentemente de ser Corinthians ou não, foi o período da democracia corintiana, que começou em 82, foi até abril de 85. A primeira grande conquista no Corinthians foi o Paulista de 82? Da democracia corintiana foi, nós somos bicampeões, né? 82 e 83. 82 foi o primeiro título da democracia corintiana, que foi um projeto muito importante para a época, que a gente vivia a ditadura militar, os jogadores não tomavam posicionamento, era um meio muito paternalista, o jogador era tratado como criança, até porque tinha voz importante e quem governava ou quem mandava no clube sabia muito bem que a voz do jogador era importante, então eles abafavam, né? Não deixavam que o jogador se pronunciasse, porque todo mundo ia ouvir, né? E nós, da democracia corintiana, fizemos exatamente isso. A gente começou a se posicionar politicamente, dentro do clube e fora. Nós começamos a se divertir como as pessoas se divertiam, que antes o jogador de futebol tinha que ficar escondido pelos cantos. E nós não. Eu e o Magrão jogamos, o Sócrates, né? A gente se divertiu muito, a gente bebeu muita cerveja, a gente conversou muito, mas também ganhamos muito. Fizemos gols, ganhamos títulos. E essa foi uma grande conquista para a época, para jogador de futebol. E imagino foi antes quanto... e depois, né? Sim. Claro. Agora, você teve uma relação bem profunda mesmo com Sócrates, né? Hoje você ainda frequenta a família, você fala com a família, com o Raí, por exemplo, e tal? Falo com o Raí, falo com o outro irmão Sócrates, que eu tenho contato também. Tá. Cara, minha relação com o Magrão foi muito próxima, foi uma união muito forte ali em todos os sentidos, foi logo da primeira vez. A primeira vez que nós jogamos juntos, tudo deu certo no campo, como se a gente já jogasse juntos há 3, 4 anos, 5 anos. Entrosamento, raciocínio parecido, um complemento de jogada, sabe? Tudo aconteceu no primeiro jogo. Ali, já... Cara, eu tinha 18 anos naquela época, o Magrão já era um grande craque no mundo, falei,
caramba, sabe, eu já era fã do Magrão, porque quando eu era juvenil eu assistia todos os jogos, eu jogava preliminar e ficava no estádio para assistir. E aquele dia foi muito marcante. O primeiro dia foi o dia talvez o mais especial desse relacionamento, porque deu tudo certo dentro do campo. Nós estávamos em Fortaleza, jogamos contra o Fortaleza. Deu tudo certo dentro do campo, nós voltamos para o hotel, nós jantamos e eu fiquei sentado no sofá, no saguão do hotel. Assim, tinha 18 anos, eu queria sair para me divertir, eu tenho um instinto de liberdade muito grande, e naquela época jovem ainda, né? Sim, eu queria me divertir, só que eu não conhecia ninguém, era a primeira vez que eu estava em Fortaleza, eu não tinha muito amizade com o grupo de jogadores, que era só o terceiro jogo meu como profissional, depois que eu voltei de Poços de Caldas, então eu fiquei ali, provavelmente eu ia para o quarto dormir. Chegou o Fagner, o Raimundo Fagner, ele entrou e falou para mim, você viu o Magrão? Eu falei assim, olha, ele está ali atrás e tal. Aí ele foi lá, pegou o Sócrates para sair. Quando eles estavam saindo, o Sócrates olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer, garoto? Eu falei assim, pô, Magrão, vou ficar por aqui, não vou fazer nada, então vem comigo. E aí eu saí com o Magrão, ainda o Zé Maria, né, que era o Super Zé, preocupado comigo, porque eu tinha 18 anos, eu estava saindo com os dois, que eles iam para a balada, tal. O Zé Maria veio junto, nós fomos para um bar, conversamos a noite toda, música ao vivo. Dali em diante, só foi evoluindo a relação como jogador de futebol, como amigo, até se transformar mesmo numa relação de amor, sabe? Se tornou seu irmão, né? Eu imagino que dentro desse contexto eu acho assim, ele nunca, muita gente classifica assim, pô, ele foi como um irmão para você? Ou em alguns momentos ele foi um pai? Em alguns momentos ele foi um professor? Não, ele não foi nada disso. Nós fomos nós formamos um casal realmente que o sentimento era amor, independentemente se eu estava jogando futebol junto com ele, se nós estávamos bebendo cerveja, se nós estávamos num palanque das diretas ou em qualquer lugar. Foi uma relação de amor. Eu escrevi até o livro, Sócrates e Casagrande, junto com o Gilvan Ribeiro, né? Sócrates e Casagrande é uma história de amor. Porque no final de tudo eu resumi dessa maneira. Foi uma história de amor. E o quanto dentro desse contexto que você falou, né, da democracia corintiana e tudo mais, com as coisas sendo retomadas, o quanto esse amor inspirou muita gente também, né, dentro dessa amizade de vocês, né? Claro, assim, eu acho que nós fomos uma dupla marcante no futebol brasileiro e no futebol mundial. Não só pela bola. No mundo, é mais por causa da democracia corintiana mesmo. Né? Inclusive, saiu uma matéria essa semana no The Guardian, da Inglaterra, falando sobre as manifestações golpistas espalhadas pelo país e tal, e falaram sobre jogadores de futebol que tomaram partido político, ou se posicionaram apoiando os candidatos nessas eleições, e citou eu e o Sócrates como a democracia corintiana. Então, a democracia corintiana, Sócrates e Casagrande, ficou uma coisa só. Nesse caso, também tem o Vladimir, né? As pessoas falam muito Sócrates e Casagrande, porque a gente fazia gols, nós éramos atacantes. Mas o Vladimir teve o mesmo tamanho de importância que eu e o Magrão nós tivemos. Né? Foram um dos 3 jogadores que mais participaram disso. E isso aí se espalhou pelo mundo. Já participei de diversos documentários, entrevistas, reportagens desse tipo, pelo mundo todo, sempre falando de democracia corintiana e de Sócrates e Casagrande, sabe? Que virou uma coisa única. É difícil as pessoas falarem só um ou só outro. Quando vai falar de futebol, como você perguntou, Sócrates e Casagrande. É assim que as pessoas tratam. E para mim é maravilhoso isso. E aí teve essa transição do futebol para a televisão, né? Você disse que ficou pouco tempo, né, no futebol, né, comparando com outros jogadores. Mas não teve um tempo sem trabalho ou um tempo parado, né? Assim, na sequência você já entrou para a TV. Eu parei de jogar, assim, com equipe mesmo, de verdade, em 94 pelo Corinthians. Em 95, eu joguei algumas partidas para o Paulista de Jundiaí, mais como marketing da marca da época, que era a camisa do Paulista. E depois eu fui para São Francisco do Conde, que é 80 quilômetros de Salvador, do lado de Santo Amaro. Um lugarzinho delicioso. Do lado de Santo Amaro ali. E porque ali foi uma relação de marketing mesmo, o time estava na primeira divisão, era muito desconhecido e eles queriam chamar a atenção para o time e para a cidade. E aí fizeram essa proposta para mim, eu pensei, beleza, vou. Fui lá para São Francisco do Conde, chamou a atenção de todo mundo, Globo Esporte, jornal, sabe? Todos os programas esportivos falaram da cidade. Lá, né? E eu fiquei lá uns 4 meses, mais ou menos. Aí voltei para São Paulo e em 96
o José Trajano, o jornalista José Trajano, ele me convidou para comentar jogos na ESPN Brasil na época. Estava começando. Não, sem contrato, era cachê por jogo. Se eu quisesse ir, eu ia, a menina me ligava, tem um jogo tal, você está afim de fazer? Ah, eu tô. Então foi dessa forma. Eu não pensei em virar comentarista. Eu fui de onda, sabe? Eu fui de barato. Beleza, vou lá, vou fazer isso daí. E de repente virou uma coisa séria, né? Agora, essa tudo você transforma de um jeito brilhante, né? E a sua relação com as drogas, é bárbaro ver como você transformou isso numa coisa positiva, né? Você teve noção do que você estava fazendo, quer dizer, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Não, cara, isso aí foi o seguinte, a minha vida como dependente químico, ela foi trágica, né? Trágica. Por muito tempo, realmente eu me diverti. Foi divertimento. Mas eu fui ficando doente, né? O volume de uso de drogas foi intensificando sem que eu percebesse. Porque eu já estava doente. Quando você vira um dependente químico, você está todo destruído, olha para o espelho e você não vê aquela imagem. Só as pessoas veem. Então as pessoas falam, pô, você está mal, vai se tratar. Eu falei, que é isso, cara, estou bem, eu paro a hora que eu quiser. Como todos falam. E foi indo adiante. Eu sofri um acidente sério, fui internado numa clínica, na Greenwood, lá em Tapicília da Serra. Fiquei internado 1 ano, de 23 de setembro a 1º de outubro, 23 de setembro de 2007 a 1º de outubro de 2008. Foi quando eu tive alta. Depois disso, eu saí achando ainda que eu poderia tomar cerveja, eu achava que eu não tinha problema com bebida, que o meu problema era droga. Meu psiquiatra falava, abstinência total. Eu falei, pô, que é isso, cara? Eu não posso tomar um chopp no final de semana, um happy hour, sexta-feira e tal. E eu fiquei patinando anos e anos e anos com isso. Nunca mais eu voltei àquele volume, aquela destruição, aquela voracidade que eu tinha antes. Mas eu não conseguia passar do lugar que eu alcancei. Não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente, porque eu ficava tomando cerveja. Estava sempre mantendo aquilo. Você toma cerveja, a crítica baixa, que a explicação é essa, e realmente hoje faz todo sentido para mim. Eu não bebo e não fumo. Né? Eu, obviamente, estou muito distante das drogas, mas eu não uso nenhum tipo de substância, a não ser os medicamentos que eu preciso tomar. Então, o que acontece? Eu achava que não tinha problema, fiquei patinando. Em março de 2015, eu fui fazer terapia. Eu estava escrevendo o primeiro livro. Era uma quinta-feira, eu acordei com fissura de cocaína o dia inteiro. Eu não estava usando droga e fiquei o dia inteiro. Eu tomava remédio para dormir, para não ficar pensando em droga, porque eu não queria usar. À noite eu fiz uma entrevista com o Fagner, no primeiro livro. No outro dia eu tinha terapia com o meu psiquiatra e com a minha psicóloga, com o meu psicólogo, lá em Itapecerica. Eu fui, chamei os dois e contei. Ontem aconteceu isso, isso e isso e tal. Na segunda eu ia para a Argentina fazer um jogo do Brasil. Eles me falaram assim, Walter, se você quiser ficar aqui o final de semana, aí você vai para a Argentina, quando você volta a gente conversa. Aqui está aberto para você, porque eu passava carnaval lá. Quando chegava carnaval, eu ia para a clínica e ficava o carnaval todo dentro da clínica. Eu não ficava na rua no carnaval, por opção. Por opção. E passei Natal e Ano Novo por opção lá. E aí eu falei, beleza, mas eu vou para casa, vou pensar. Aí eu estava voltando para casa com o motorista e tal, fiquei pensando, pô, ontem foi quinta, foi desesperador, cara. Eu consegui passar quinta-feira, mas fui no maior sacrifício. Hoje é sexta. Tudo bem, se eu passar sexta, amanhã é sábado. Pô, segunda eu vou viajar. Eu não vou conseguir ficar convivendo com essa fissura e com o meu cérebro trabalhando contra, né? Porque o cérebro é uma programação. Então ele estava programado para aquele estilo de vida que eu tinha antes. Ele ainda não tinha se habituado com a minha mudança de comportamento. Nova realidade, então, né? as mensagens que ele me passava eram as antigas. Pô, vamos sair, vamos tomar cerveja, com os amigos. Eram essas mensagens. Então não estava dando para eu segurar. Eu voltei para lá, fiz minha malinha, voltei lá e falei assim, vou ficar aqui. Beleza. Eu entrei em setembro de 2015. Eu saí em março de 2016. Eu fiquei 7 meses por opção. Mas assim, saindo para trabalhar, saindo para ir no cinema, saindo para correr no Ibirapuera, para caminhar no Ibirapuera, porque tudo fazia parte da minha recuperação, né? E depois disso, logo que eu saí lá em 2008, eu fui no Serginho Groisman e abri toda a verdade, porque já tinha saído na revista Época, a menina me achou lá, na clínica, eu dei uma entrevista gigantesca para ela. E daí, cara, quando eu fiz isso, eu vi que tudo ficou mais fácil para mim. Foi libertador ter falado sobre isso. Porque assim, todo mundo sabe, hoje a minha vida, por exemplo, só para eu falar só dessa parte, hoje a minha vida, ela
Todo mundo sabe da minha vida, gente. Sabe tudo. Não tem nada, porque o meu tratamento foi baseado na verdade, então eu não falo mentira. Isso foi libertador, né? Porque você falando aí, eu estava pensando assim, e como era a sua relação com a sua esposa, com os seus filhos nesse momento? Então, durante o uso de drogas, cara, não existe relação. A droga te escraviza, né? Aquele negócio, você começa usando droga, depois de um determinado ponto, a droga começa a te usar, né? Então, você fica dependente da droga. Tudo que você vai fazer tem que ter droga, senão você não faz. Tudo. Você não faz sem usar droga. E, obviamente, quando você fica drogado, você não quer ficar com quem não está drogado, porque você não dá para conversar, a sintonia é outra, seus pensamentos é outro, a pessoa está numa intensidade normal de vida, você está muito acelerado, então você só fica com quem usa drogas. Isso aí é básico. Isso te afasta fatalmente. Afasta de todo mundo. Você vai afastando não só da família, como dos amigos, como meus pais. Cara, eu sou o mais novo. Meu pai e minha mãe sempre me trataram como uma criança, sabe? Tudo, sempre preocupados comigo. Eu me afastei, não atendia telefonema da minha mãe, sabe? Coisa que eu estava com a minha mãe o tempo todo. Eu vivi pela minha mãe vivia por mim. E eu me afastei dela por causa das drogas, né? E é muito interessante, você falou em algumas entrevistas já que a questão da droga precisa ser cuidada como uma questão de compulsão, precisa cuidar dessa compulsão. E que no seu caso foi para as drogas, mas que para algumas pessoas pode ser comida, pode ser qualquer coisa que a pessoa faça demais, né, jogo e etc. Então precisa entender, antes de mais nada, que é uma compulsão e que tem alguma questão até relacionada com origens, ou até mesmo com autoestima, né? Que quando você não está gostando de si, você não se cuida, né? E acaba indo por um caminho que desvirtua do saudável. O que acontece com a droga, assim, depois que ela te domina? Você, normalmente, está com a autoestima muito baixa, você não se sente uma boa companhia para você. Comigo era assim, eu tava com todo mundo me achava legal, todo mundo se divertia, sabe? Todo mundo curtia a minha presença, conversava e tudo mais. Quando eu ia para minha casa, por exemplo, eu estava sozinho, eu não conseguia ficar comigo. Eu me achava um cara, sabe, chato, sabe? Não conseguia gostar da minha aparência, eu não conseguia gostar de nada em mim. Então eu ficava melancólico. Então a droga, ela entrou muito mais forte nesse espaço da melancolia. Então eu acordava de manhã melancólico. O que eu vou fazer? Ficar o dia inteiro melancólico? Isso já era as sequelas do meu uso abusivo de droga. Então eu usava a droga para não sentir a melancolia. E você vai evoluindo dessa maneira. Então, um tratamento ou uma recuperação do dependente químico tem que começar pela autoestima. Primeiro você tem que dar autoestima para ele. Ele precisa olhar no espelho e gostar da imagem que ele está vendo. Porque se ele não gostar da imagem que ele está vendo, ele, tanto faz. Entendeu? Agora, se ele gostar da imagem que ele tá vendo, ou seja, depois de um trabalho de autoestima, né? Se você tirar uma foto de um cara da Cracolândia, que você tira de lá, leva o cara para cortar o cabelo, tomar banho, fazer a barba, dar uma roupa limpa para ele, um dentista, depois você manda ele olhar no espelho e você mostra a foto de quando ele estava na Cracolândia, é impossível ele achar que aquilo era legal. Ele vai achar a imagem dele legal. E aí o cara se entusiasma para começar um tratamento. Porque aí ele quer ser aquilo que ele está olhando. Ele não quer ser mais aquilo que ele está vendo na foto. Então o trabalho é por aí. E eu achei lindo uma declaração. Só uma coisa, da compulsão. A compulsão é o verdadeiro problema. Sim. A droga, você pode colocar a droga no mesmo lugar do chocolate, da compra, de jogo, de qualquer coisa que você faça em excesso por compulsão. Sim. Entendeu? A compulsão, ela que ativa todo o movimento. E aí você vai exagerar naquilo que você já prefere. Ela pode ir para vários lados e todos eles são destrutivos também. Todos são destrutivos. Uma declaração tua, depois, né, quando você percebeu tudo, de como você teve que reconquistar o seu filho, né, o Simon, né? Sim. É isso, né? Eu achei interessante isso, né? Quer dizer, você se redescobriu como pai, né? Cara, o problema foi o seguinte, eu fui no programa do Faustão. Foi o segundo programa que eu fui depois do Serginho. Beleza, vou lá, então aquele depoimento, você via depoimento das pessoas, você via as pessoas falando tal. Meu filho, o mais velho, falou, o Vitor, mas foi super... ele foi que assinou a minha internação, foi super responsável, então ele
Ele tinha um estilo diferente. O Simon era mais novo. O Leonardo do meio, que hoje cuida de todas as minhas coisas, também demonstrou a sua decepção daquele momento, mas já estava dentro de uma estrutura para colaborar comigo. Mas o Simon fez uma declaração super surpreendente, que eu não imaginava que ele falaria. Falou que eu era o melhor amigo dele, mas eu não era mais, que o melhor amigo dele naquele momento era a mãe dele, e se eu quisesse ser amigo dele, eu teria que reconquistá-lo. Aquilo me deu um baque no programa, que eu falei, cara, pensei comigo, o que eu tenho que fazer para reconquistar a amizade de alguém, principalmente de um filho? Porque um filho não é reconquistar a amizade. A amizade que ele fala é reconquistar o carinho, o respeito, o amor. Né? Cara, reconquistar a amizade é de amigo. Agora, o filho, ele colocou a palavra amizade, mas na realidade ela estava representando todo um lado emocional. Sim. E aí, o que aconteceu? O que eu tinha que fazer? Que foi natural, não foi planejado nem nada. Era continuar fazendo minhas coisas e demonstrar com atitude. Porque falar não adianta. Eu parei, estou legal. Não. As pessoas querem de você atitude, comportamento. E eu fui, aos poucos, tendo meu comportamento, assim, a primeira coisa é você mostrar que está trabalhando. Eles te veem quarta e domingo na TV Globo comentando o jogo, eu estou lá, então, meu pai está trabalhando, não está, né? Marcando jantar e ir no cinema, ir no teatro, todas as coisas que você não faz quando está usando droga, vai mostrando para a pessoa, assim, eu acho que esse cara mudou. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque a pessoa tem medo de sentir uma frustração emocional de novo, porque é um baque muito forte. Então demorou um tempo para que eles todos falassem assim, confio no meu pai. Eu moro sozinho, eu fico lá na minha casa sozinho, quando não tem ninguém, tranquilo. Eu não sou mais uma péssima companhia para mim. Eu sou a melhor companhia do mundo para mim, hoje. A minha cabeça funciona a meu favor. Sabe? Então, não importa o que está acontecendo ao meu redor, que na realidade, eu confio mais no meu coração do que na minha cabeça. Eu faço o que o meu coração me manda. Eu falo o que o meu coração me diz. A minha cabeça, eu ainda tenho que avaliar quando ela fala alguma coisa para mim, quando ela joga alguma sugestão para mim. Eu ainda avalio. Agora o coração... Manda pro coração e ele responde. O coração eu não preciso avaliar, cara. Se ele me passou é porque ele quer meu bem, entendeu? Agora esse assunto drogas é um assunto muito sensível mesmo, né? E assim, muitas vezes esse é o pesadelo maior de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Não, mas muitas famílias. De ver ou de imaginar que um dia o filho pode ter contato com isso e tudo mais. Né? Então, a questão é só uma coisa. A gente fala do filho, né? A gente fala do filho. Cara, mas tem muitas famílias que é o pai que é o dependente, ou a mãe que é dependente, ou os dois. Exato. E os filhos estão sofrendo olhando aquela destruição dos pais, ou com álcool, com qualquer outra coisa. Então a visão é mais ampla, não é os filhos, não, é a droga. É a sociedade. A droga, ela não escolhe classe social, gênero, cor, raça, nada. Ela não escolhe nada. Ela vai pegar aquele que vacilar, sendo qualquer tipo de pessoa, entendeu? E é justamente essa reflexão que eu queria que você fizesse agora, para entender, digamos, quem são as pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim. Porque conversando com umas amigas, né, e morando aqui em São Paulo, uma delas falou assim, a coisa mais fácil do mundo é mostrar para uma criança, para o seu filho adolescente, quando ele, né, tiver contato com balada e começar a ter contato com droga, você passa na Cracolândia e mostra o que pode acontecer com ela, né, de ir para a rua. Mas aí é um controle pelo medo, né, eu fiquei pensando sobre isso, você vai incutir o medo nessa criança, nessa adolescente, fora o preconceito contra essas pessoas e etc. E aí você falando da autoestima me fez refletir sobre isso. A gente criar seres humanos com autoestima fortalecida, porque a gente é muito responsável por isso também, né? Por criar pessoas fortes internamente, né? Acredito que pode ser uma grande via e muito mais de sucesso dele não entrar nesse mundo porque ele não quer ou porque ele não precisa, porque a autoestima dele está boa, está trabalhada, ele não precisa disso. Ou você acredita que, completando, que o adolescente é curioso de qualquer forma e que isso pode acontecer com o lance é o boa seguinte, é inevitável que o adolescente 14, 15, 16, 17 anos, tenha um momento na sua vida que apareça a droga numa determinada festa, numa determinada balada, numa determinada viagem com os amigos, vai aparecer em algum momento, vai aparecer na adolescência de todo mundo. Isso acontece. Aí, como que eu vejo? É o seguinte,
aparece com 15 anos para uma pessoa, para um garoto, uma garota. Ela já sabe como é a vida dela sem uso de droga. Ela sabe. Ela está vivendo sem uso de droga, ela não usa droga. Então ela sabe como que ela é. Se ela não tiver um entendimento das consequências de uma possível doença de dependência química, a curiosidade vai valer a pena. Pô, eu quero experimentar para ver como que eu fico, como todo mundo fala que é legal. Quem sou eu desse jeito? Eu vou ver, vou experimentar. E, cara, a princípio é muito divertido, é muito legal. A droga é muito convincente. A droga te oferece coisas no início, no começo. Essa negação disso. Exatamente. Exatamente. O prazer, ela dá prazer. Uma das coisas que vicia na droga, exatamente, é o pico de prazer que ela dá, que você não encontra em lugar nenhum. Você vai buscando cada vez mais. Você vai buscando cada vez mais. Então, o trabalho que eu faço quando eu faço minhas palestras, eu participei de um projeto no Ceará, que era Ceará Sem Drogas, por 4 anos. Eu viajei o Ceará todo. Eu deixo muito claro que a droga não é ruim. Ela é mentirosa. Porque ninguém se vicia em coisa ruim. Porque se ela fosse ruim, pouquíssimas pessoas iam se viciar de cara. As pessoas se viciam porque no primeiro momento ela está sendo gostosa, prazerosa, convincente, divertida. Mas isso é só uma manipulação da substância. A substância te manipula para você sentir Parecia isso. inofensiva, mas te dominou, né? Como Você diria acha possível que se acabe com a Cracolândia, por exemplo? Eu acho muito possível você ir aos poucos diminuindo as pessoas que vivem na Cracolândia. Não dando porrada, não é dando cacetada, não é levando preso e fichando e depois soltar na rua e o cara volta para a Cracolândia. Cara, combate às drogas é uma coisa. Recuperar dependente químico é outra coisa completamente diferente. Combate às drogas são os traficantes. As pessoas que já estão drogadas, jogadas no chão, elas não precisam tomar cacetada. Elas precisam de uma mão, estender a mão para aquelas pessoas. Porque a gente, numa clínica, os psicólogos falam muito isso. Cara, chega num hospital, uma pessoa com crise de diabetes. Pô, vai 3 médicos, 4 enfermeiras, vai tudo tratar. Chega um cara com overdose, os caras falam assim, tomou droga porque quis, deixa esse cara lá. Então, o modo das pessoas olharem, da sociedade brasileira olhar para os dependentes químicos é muito preconceituoso, é muito perverso, é muito maldoso. Porque aquelas pessoas ali, elas são doentes, elas não conseguem não estar ali. Elas não conseguem não usar a droga, não é uma opção. Entendeu? Ai, gente, tá acabando. Não, é que assim, a gente tem tipo 1 minuto de programa e tem tanta vida, tanto conteúdo, que eu vou deixar o espaço aberto para você voltar para falar muito mais pra gente, lógico. Mas a gente quer saber, antes de encerrar rapidinho, se nessa Copa do Mundo, como é que vai ser? Assistindo, torcendo ou comentando pela primeira vez? Não, cara, eu vou em Copa do Mundo desde 98. Mas até 18 eu fui com a TV Globo. Então eu estou lá sempre na cabine, comentando os jogos, uma preparação, uniforme e tal. Dessa vez eu vou pelo UOL e vou pela Folha, eu vou escrever. Entendeu? Tá. Então vai estar trabalhando também. Vou estar trabalhando, mas eu vou estar sentado numa outra situação, com a minha roupa, né? Não vou estar com uniforme, olhando o jogo e escrevendo ao mesmo tempo. Depois de mais de 25 anos. Depois de 25 anos de TV depois Globo. de escrever, né? Então, é legal, eu estou escrevendo no UOL e na Folha já faz um tempo. O que eu queria deixar claro, já que está faltando um pouquinho, é o seguinte, eu fiquei 25 anos na TV Globo e foi maravilhoso. Porque muitas pessoas distorcem as coisas que eu falo, ou pescam, faz um recorte de uma entrevista e coloca lá que eu tô... Vira manchete. Não tô feliz, não fui feliz na Globo. Não foi nada disso. Eu entrei em 97 e até 19, 20, 21 foi maravilhoso. Porque eu estava acostumado com aquele estilo. Depois a direção mudou e o estilo mudou. Os caminhos então, começaram aí, a não cruzar, o meu estilo de comentar, porque eu não vejo só o futebol rolando dentro do campo. Para mim, o futebol é sociedade. Para mim, o futebol não é um esporte ali, 22 caras correndo atrás da bola, é muito pouco para mim. O futebol faz parte da sociedade, então eu encaro o futebol como sociedade. Então eu dou opinião social, eu dou opinião política, não cai de paraquedas. Se eu falo alguma coisa que não é do futebol, é porque alguma coisa está acontecendo que me veio essa possibilidade de falar. Então, não existe nenhum desacordo, inclusive... Ai, casa, a gente está acabando. Inclusive, dia 14, eu estou no Bem Amigos com o Galvão. Tá bom, meu querido, muito obrigada. @